Muito boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um MBA, o webinar do MBA da USP Exalc. Hoje nós estaremos com o professor Luiz Paulo Fávero e com a Thaís Meneghel para falar um pouquinho para vocês sobre o MBA em Data Science Analytics. Não se assustem, tá? Estamos num formato um pouquinho diferente, do que já é acostumado por vocês nas outras edições. Vai ser mais um bate-papo, com o coordenador do curso. Tem uma equipe também pronta para tirar suas dúvidas aí no chat. Então aproveita, manda pergunta mesmo para o coordenador. Primeiro eu queria saber de vocês da onde que vocês estão falando. Então coloca aí pra gente o nome de vocês, se vocês já são alunos, e da onde vocês estão falando, pra gente saber e falar também aqui com o coordenador. Então vamos lá. A gente vai ter alguns blocos, de perguntas. Eu vou fazer um bate-papo aqui com a madrinha e também com o coordenador do curso. E no último bloco, a gente tem uma surpresa aí para vocês, então eu vou dar um spoiler. Para todo mundo que está assistindo agora ao vivo, fica até o final, que a gente vai ter um super desconto para você que já fez a inscrição ou para você que ainda vai fazer a sua inscrição. Então, não perde tempo. Manda a sua dúvida, aproveita, participa e se precisar de qualquer ajuda, estaremos aí também para atendê-los depois dos nossos canais de comunicação através do nosso site MBA USP Exalc. E se você também quiser saber um pouquinho mais sobre os nossos cursos, além do site, a gente também está no Instagram, no Twitter e no Facebook e também no LinkedIn. Então siga aí nas nossas redes sociais e não perde nenhum conteúdo. E agora eu vou chamar aqui para vocês a madrinha de curso, como eu falei, a Thaís Meneghel está aqui com a gente. Ela vai se apresentar e falar um pouquinho com vocês e depois eu chamo o coordenador. Então, Thaís, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho para você, para nós. Fala um pouquinho para nós sobre você, o que você faz. E aí depois eu chamo o nosso coordenador também. Boa noite, obrigada Laís, boa noite pessoal. Eu sou a Thaís, eu sou a madrinha responsável pelo processo de inscrição do MBA em Data Science Analytics. Então estou ali no dia a dia ajudando vocês a entender um pouquinho mais sobre o curso e a realizar o processo de inscrição. Show! Então vocês vão contar aí com uma equipe gigantesca de padrinhos, madrinhas que vão te auxiliar durante toda a sua jornada, não só agora no momento da inscrição, mas como em todo o curso, inclusive no nosso TCC, Que acredito que vão ter muitas dúvidas sobre isso, então aproveitem também para tirá-las, tá bom? E agora, antes da gente começar com as perguntas, eu vou chamar o nosso professor, queridíssimo Luiz Paulo Fávero. Professor, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e qualificação profissional. Boa noite, pessoal. Espero que estejam bem. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, de poder bater um papo sobre o MBA USP Exalc em Data Science e Analytics. Meu nome é Luiz Paulo Fávero, eu sou professor titular de Ciência de Dados da USP e coordenador do MBA USP Exalc em Data Science e Analytics. Atuo na área em projetos de Analytics e Machine Learning desde 2002, ou seja, há 22 anos aproximadamente, tanto em projetos organizacionais, mercado, como também em projetos acadêmicos. Então, para mim, é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de bater esse papo com vocês e conversar um pouquinho sobre o curso. Tá? Quero, antes de devolver a palavra a nossa querida Laís, agradecer as pessoas que estão tornando possível essa transmissão. Então, nós temos aqui, além da Laís Cruz e a Thaís Meneghel, que vocês já viram, estão intermediando esse nosso webinar. Quero agradecer também imensamente o Eric Cazon, que tornou possível a realização dessa transmissão, bem como a Ellen Meirelles, a Letícia Bento e a Amanda Girotto, que estão aqui atrás das câmeras, transmitindo por meio dos nossos estúdios, e no chat com vocês também respondendo uma série de perguntas, a Glória Margiotto, a Stephanie Oliveira, Landi Vale e Vitor Casali.
muito obrigado. Sem essa equipe fantástica, esse webinar não seria possível. Laís. Professor, nós que agradecemos a sua ilustre participação, né? E agora a gente vai então partir para as perguntas. Primeiro, eu vou falar um pouquinho com a Thaís. A gente falou de madrinhas e padrinhos, mas você, né, que não conhece o MBA USP-Exalc, o que é isso? O que é isso, Laís, de madrinhas e padrinhos? Então, Thaís, explica um pouquinho para a gente qual é essa função da madrinha ou do padrinho do MBA USP-Exalc. Claro. Bom, como a Laís falou, né, um pouquinho, durante sua jornada no MBA USP-Exalc, você terá padrinhos e madrinhas responsáveis por te auxiliar durante todas as etapas do curso. Então, desde o processo de interesse no curso, conhecer, fazer inscrição, aí é para a sua parte financeira, né, a sua saúde financeira e planejamento da melhor forma de pagamento, aí a jornada acadêmica, então toda a parte de avaliações, médias e até a parte do TCC, que vai ter madrinhas e padrinhos responsáveis por te ajudar durante essa etapa também, e muito mais. Então, essa equipe responsável vai estar lá te ajudando durante todo o curso. É muito bacana esse trabalho, então é legal falar um pouquinho sobre isso também. É um grande diferencial nosso, né, ter essa equipe pronta para atendê-los da melhor forma possível, através de e-mail, WhatsApp, ligação, enfim. A gente está em vários canais para que você se sinta também acolhido, afinal de contas é uma trajetória de 18 meses, né? Então não podia ser diferente ter esse acolhimento, ter todo esse cuidado que a gente tem com você. E agora, vamos aprofundar um pouquinho, né, no curso, professor. Fala um pouquinho pra gente qual que é o programa do curso, as disciplinas, quais são os módulos e também quem é o público-alvo. Legal, Laís. Olha, o curso ele está estruturado em 3 módulos, não é? Então, o primeiro módulo é um módulo em que a gente vai ver uma série de técnicas de machine learning, tá? Então, a gente tem tanto a parte de modelagem não supervisionada de machine learning. O que são técnicas de machine learning não supervisionadas? São aquelas técnicas em que a gente elabora um diagnóstico sobre o comportamento dos dados em determinado dataset, mas sem que exista a caracterização inferencial ou preditiva. Essas técnicas não supervisionadas de machine learning, elas também são conhecidas por técnicas de interdependência ou técnicas exploratórias, em que a gente não faz uso fruto do comportamento ou da supervisão de observações já inicialmente presentes no banco de dados para inferência para outras observações não inicialmente presentes no banco de dados. Daí o nome, técnicas não supervisionadas. De machine learning, porque a gente precisa fazer com que a máquina aprenda, por meio de codificação, por meio de linguagem de máquina, a entender comportamentos ou reconhecer padrões nos dados. Se a gente escrever lá em português, inglês ou javanês, a máquina possivelmente não vai entender dentro daquele algoritmo. Claro que existem hoje algoritmos de inteligência artificial generativa, inclusive a gente fala disso no próximo módulo, mas nesse módulo de machine learning a máquina aprende com o nosso input na linguagem daquele software e, portanto, quando a gente fala de aprendizagem de máquina, a gente está falando de machine learning. Essa primeira parte desse primeiro módulo, a gente fala de análise de cluster, análise fatorial por componentes principais e análise de correspondência simples e múltipla. Então, nós temos aulas sobre essas técnicas, abrindo a caixa de cada um dos algoritmos. Vou falar mais disso ao longo do nosso webinar, mas não é o código pelo código. Nós não formamos apertadores de botões, e sim nós formamos profissionais que tenham erudição sobre aquilo que vai ser utilizado. Então, nós temos esse primeiro módulo com a abertura da caixa, com o conhecimento, a essência, a genética de cada uma das técnicas e com a consequente implementação em pacotes de analytics e ciência de dados. Depois, ainda nesse primeiro módulo, nós temos disciplinas
de modelagem supervisionada de machine learning, ou seja, os modelos de dependência, os modelos confirmatórios ou modelos inferenciais, os modelos preditivos. E aí nós temos os modelos regressivos, lineares, não lineares, simples e múltiplos, os modelos logísticos, binários e multinomiais, quando que usa cada tipo de modelo, para que serve, para que a gente não cometa erros que hoje são muito visíveis, a gente encontra com uma certa facilidade, tanto na academia como no mercado, usufruto incorreto de determinada técnica por não levar em consideração escalas de mensuração adequadas das variáveis, das features que estão sendo consideradas ali no dataset, modelos para dados de contagem, e nessa parte do curso a gente inclusive trabalha com modelos para eventos raros. Imagina, por exemplo, a gente vai estudar o comportamento de determinada doença e 5 ou 6 pessoas em cada 100 mil habitantes têm aquela doença. Como é que a gente vai fazer para estudar? Os modelos tradicionais, agressivos, não conseguem capturar esse tipo de comportamento a partir das distribuições das variáveis. Então, nós precisamos também trabalhar com modelos inflacionados de zeros para eventos raros. E a parte de modelagem multinível, que também, assim como os modelos de contagem, eu não conheço, humildemente falando, outro curso que tenha esse tipo de abordagem, esse tipo de técnica. Nós temos utilizado muito, são técnicas muito de fronteira, muito recentes. Nós temos trabalhado em alguns projetos no mercado, inclusive na área de modelagem de crédito, utilizando a perspectiva multinível. Nós trouxemos de fora esses cursos, essas técnicas, e para o nosso curso aqui do MBA USP Exalc em Data Science e Analytics. Acabou esse primeiro módulo, Fávero, porque eu estou perdendo fôlego aqui. Não, ainda no primeiro módulo, como é que a gente faz para colocar esses modelos em produção? Como é que a gente faz para subir esses modelos em nuvem? E muitas vezes modelos são implementados a partir de bancos de dados com uma quantidade enorme de linhas, enorme, 4 bilhões, 5 bilhões de linhas, ou seja, na perspectiva, levando em consideração, inclusive, o processo geracional de dados em Big Data. Como é que a gente faz para colocar esses modelos em deploy, em produção? Porque enquanto a gente está conversando aqui, os dados estão surgindo. Então, uma disciplina de Big Data e deployment de modelos com a interface do Python e dos pacotes todos que nós levamos em consideração para estimar esses modelos, tanto a parte de tratamento, Pandas e NumPy, como a parte de estimação propriamente dita, como, por exemplo, o Status Models, o Scikit, etc., mas fazendo uso, aí sim, por exemplo, do PySpark para subir e ter essa interface da produção de modelos em tempo real. E ainda nesse primeiro módulo, modelos de séries temporais. É importante enfatizar isso, pessoal. Nós abrimos, humildemente falando, mas é fato, quando nós aventamos a possibilidade de criar esse curso, lá em 2018, trabalhamos muito ao longo de todo o ano 2019, a primeira turma começou no ano seguinte. Eu não queria trazer um curso para formar apertador de código. Eu não queria trazer um curso em que vai ser um punhado de técnicas que não se conversam. A gente queria montar um curso que tivesse começo, meio e fim, fio da meada, olhando para a natureza das escalas de mensuração das variáveis e das estruturas dos bancos de dados para a escolha correta de cada uma das técnicas. Então, de novo, não é o código pelo código, mas o código como consequência dos fundamentos associados a cada uma das técnicas. É por isso que o desafio foi criar um curso em que a gente enxerga a abertura da caixa. A gente faz a abertura, a gente olha linha por linha e fundamento por fundamento do banco de dados para construir, e aí a gente ter o output propício à tomada de decisão. Então, a gente abre, se tiver colegas que já fizeram o curso, estão fazendo, da onde vem isso, da onde vem aquilo, a gente abre, muitas vezes a gente estima o Python aberto, a gente estima lá no solver do Excel,
com base em alguns critérios, tem um output, na hora que a gente vai para o Python, digita uma linha de código, as linhas já estão lá comentadas, sai o mesmo output. Aí você fala, poxa vida, agora eu entendi de onde as coisas vieram. Essa é a diferença entre um conhecimento superficial de uma erudição em ciência de dados. Eu vou continuar aqui percorrendo um pouquinho os próximos módulos, Laís, para concluir a sua primeira pergunta. No segundo módulo desse curso, aí nós já temos disciplinas de data wrangling, ou manipulação de dados, que é extremamente importante. Na verdade, é difícil você encontrar um projeto de ciência de dados e que você não tenha que fazer um wrangling, uma manipulação para que o dataset esteja ajustado dentro de um data frame, de uma estrutura propícia àquela modelagem, àquele tratamento ou àquela construção dos gráficos, por exemplo. Então, data wrangling. Nesse segundo módulo também a disciplina de árvores, redes e ensemble models. Então, entrando aqui os bagging, boosting, ADA boosting, XG boosting, bagging, random forest, né, que é uma forma de bagging. Então, os modelos aqui que são modelos com estimação menos determinística do que os modelos que eu falei no primeiro módulo, e modelos com estimação mais estocástica, para também a construção de inferências, predições. Inclusive, ao longo do curso, vocês vão começar, e vão fazer isso no TCC muitas vezes, a comparar o output, a eficiência de modelo de uma random forest com GLM, de uma random forest com modelo logístico, comparar um log-leak, uma curva ROC. Nós vamos ver tudo isso ao longo do curso. Na sequência, disciplinas de Deep Learning. Então, aí a gente começa a falar de algoritmos de inteligência artificial generativa, a gente começa a falar de outras técnicas, redes neurais convolucionais, bancos de dados, não num plano, mas de maneira espacial, por exemplo, para identificação de imagem, identificação de texto, data mining, text mining, por exemplo, coleta de dados por meio de crawlers e web scraping, para a gente, por exemplo, conseguir fazer uma mineração de texto, um text mining, análise de sentimento, e também, dentro desse guarda-chuva, NLP. Então, também aulas sobre processamento de linguagem natural, Natural Language Process, sempre abrindo a caixa dos algoritmos. Nesse módulo, para fechar essa parte mais, abre aspas, machine learning e deep learning, o perdão aqui da expressão fecha aspas, uma aula sobre support vector machine, máquinas de vetor suporte e support vector classifiers, os classificadores de vetores de suporte, que muitas vezes as classificações não são lineares, os kernels são polinomiais ou são, muitas vezes, uma outra configuração que não a linear, radiais. Então, você tem outros tipos de algoritmos para classificação. Análise estatística espacial, configuração de mapas, etc. Tem uma disciplina de pesquisa operacional e modelos específicos de otimização em programação linear e programação inteira e programação binária, e o fechamento desse módulo com uma disciplina de gestão da mudança na era digital, para já dar o suporte para as disciplinas do próximo, do terceiro e último módulo, que tem disciplinas que o terceiro e último módulo versa sobre disciplinas de BI e Data Visualization, então construção de dashboards, por exemplo. Agora você tem condição de criar dashboards a partir, inclusive, do comportamento de modelos que são gerados em tempo real. A gente usa, inclusive, em paralelo, além do Python, nessa disciplina, o Power BI. A extração de dados, muitas vezes dados monstruosos, então a gente precisa falar de engenharia de dados, então por meio, inclusive, do uso do SQL. Aí nós temos de disciplina de modelagem matemática, estruturação de problemas complexos, SNA, Social Network Analysis, então análise de redes sociais, por exemplo. Nós precisamos ter no MBA em Data Science Analytics
computação em nuvem, para inclusive a gente conseguir entender a lógica por trás do deploy. E aí, fechando esse terceiro e último módulo, nós temos disciplinas de metodologias ágeis, porque muitos de nós somos gestores de projetos de ciência de dados e analytics. Nós temos uma disciplina de analytics e gestão de riscos, então riscos de investimentos, riscos reputacionais, riscos organizacionais. LGPD, legislação no ambiente digital, então Lei Geral de Proteção de Dados, e análise da conjuntura econômica em cenários de tecnologias disruptivas, ou seja, a gente está falando aqui também, importante, todo o MBA tem que ter uma disciplina falando de análise de construção de cenários e conjuntura econômica. Falei bastante, né, nessa primeira pergunta, Laís, eu devolvo a palavra para você. Eu sei que você já emendou uma segunda, mas se você quiser refazer, porque essa primeira foi basicamente a questão da ementa. A próxima pergunta, se quiser mandar para a gente aqui, mas só enfatizando, pessoal, tudo isso que a gente mencionou, com muito hands-on, com muita mão na massa, com bancos de dados reais e de mercado o tempo inteiro. Outro comentário, as disciplinas mais quantitativas, onde existem códigos, nós raramente usamos tempo de aula para digitar, a não ser que seja um código paralelo com o professor. Eu faço isso nas minhas aulas, um código pequeno, paralelo, num outro script, só para poder mostrar uma coisa associada àquilo que a gente está estudando, mas a gente não constrói código usando tempo de aula. Códigos, assim como apostilas, assim como material para leitura complementar, datasets, isso tudo faz parte do material didático daquela aula, aqueles scripts. E esses códigos todos são códigos comentados ao longo do curso. Quando vocês acabarem o curso, acreditem, vocês vão ter dezenas de milhares de linhas de códigos comentados que você pode depois transformar para o seu banco de dados, muda o nome da variável, etc. Tem visto muito isso nas turmas anteriores. Muita mão na massa ao longo de todo o curso. Laís, por favor. Professor, é um curso realmente de peso, né? A gente está falando de um curso da USP. Afinal, não poderia ser diferente, né? E eu acho que faltou um módulo aí, professor. Fala um pouquinho para a gente também do módulo introdutório. Exatamente isso, Laís. Nós temos o módulo que a gente chama internamente de módulo 0, ou módulo, como a Laís bem colocou, o módulo introdutório. Por quê? Porque é uma pergunta que surge sempre poxa vida, mas eu não tenho formação na área de ciência de dados, eu não tenho formação, já falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu não tenho formação na área de analytics, na área de ciência da computação, de estatística, como é que eu faço para ter esse nivelamento? Né? Olha, nenhuma disciplina tem pré-requisito, então sempre quando a gente for fazer uso de algum conceito, os professores abrem a caixa daquele conceito, param, explicam, não tem problema nenhum, nós já estamos aí indo para a nossa 8ª turma. Tá? Agora, que essa turma começa agora, nesse primeiro semestre de 2024. Agora, é importante que a gente tenha um nivelamento em 2 pilares, né, que é o pilar da estatística. Então, nós temos um módulo introdutório com 12 horas de estatística aplicada, os fundamentos das funções densidade e probabilidade, as distribuições, os testes de hipótese, as medidas de posição, as medidas de dispersão. Importante. E também 12 horas, que é o segundo pilar, de introdução à programação em Python e introdução ao machine learning, para relacionar as escalas de mensuração com as técnicas que são utilizadas ao longo do curso. Não dá para falar de regressão logística se tiver uma função de ativação quantitativa, não dá para você falar, por exemplo, de um modelo multinível sem definir um contexto. A gente vai discutir tudo isso ao longo do curso para que você tenha os fundamentos. Então, 12 horas de introdução à programação em Python. Por quê? Porque a gente precisa
efetivamente entender o que é uma linguagem orientada a objeto. O objeto é uma caixa. O que você vai colocar lá dentro pode ser uma variável, pode ser um banco de dados, pode ser um gráfico, pode ser um número. Então, a gente tem que pensar com uma linguagem orientada a objeto, no caso, o Python. Agora, a Laís fez um comentário que eu enviei da USP, né? Mas eu quero deixar registrado aqui que vocês não encontram o que a gente está falando aqui em nenhum outro curso, a não ser o MBA USP Exalc em Data Science e Analytics. Modéstia à parte, a gente construiu esse curso com essa característica. Humildemente falando, por favor, pessoal, é o melhor curso de Data Science e Analytics que existe hoje no Brasil, e eu diria, com toda a franqueza, na América Latina. Enviei USP Exalc em Data Science e Analytics. Laís. Obrigada, professor. Não tenho dúvidas disso. Realmente é o melhor MBA, sendo MBA USP Exalc. E Thaís, já devolvo a palavra para você, professor, mas falando um pouquinho aí da dinâmica das aulas. Fala pra gente a data de início do curso e como que funciona, né? Acompanhar tudo isso que o professor falou, todo esse conteúdo. Como que funciona um pouquinho da dinâmica das aulas dos nossos alunos? Claro. As aulas, elas têm início agora no dia 30 de abril, com uma aula inaugural. Então, você pode ali se aclimar com a plataforma. A gente tem uma plataforma própria. Aí as aulas do módulo introdutório, conforme o professor comentou, elas vão se iniciar no dia 3 de maio. As aulas do curso do módulo regular se iniciam no dia 28 de maio. As aulas vão acontecer de forma online, então você vai poder ter interação ali com o professor, com os colegas de turma, vai ter 2 chats específicos para isso, vão ter uma equipe de monitores disponíveis para te ajudar com todas as suas dúvidas, e elas vão acontecer das 19 às 23 horas no horário de Brasília, nas terças-feiras. Não tem problema se o aluno não conseguir assistir a aula online, Laís, porque a aula ela vai ficar gravada durante todo o período de curso, então o aluno pode rever quando ele quiser. A frequência ela vai ser contabilizada através de avaliações. Então, após toda a aula, nossa equipe vai disponibilizar uma avaliação. Essa avaliação é bem simples, tá? Tem 10 perguntas de questões de múltipla escolha sobre o tema que foi tratado na aula. Então, a avaliação vai ficar disponível por 21 dias no sistema com até 3 tentativas de realização. Então, não tem problema se o aluno não conseguir assistir a aula ao vivo, porque ela vai ficar gravada e ele vai conseguir assistir depois. A gente reforça muito, tá, pessoal? Muito mesmo. Participem aí da aula ao vivo. Está o professor ali, ao vivo, falando para vocês sobre a temática, né? Então, é muito hands-on, como o professor mesmo disse. Além disso, você vai ter aí contato com os seus colegas de turma. Então, aproveitem esses 18 meses para vocês tirarem tudo que há de conteúdo para que vocês possam aplicar dentro da empresa de vocês, da sua organização. Tá bom? Então, voltando aí, obrigada, Thaís. E é legal também falar sobre o aplicativo, né, Thaís? Sim. Além de você acompanhar, né, a sua aula através do Move, a gente tem um aplicativo também. Então, fala um pouquinho pra gente. Sim. Então, nós temos uma plataforma própria. Você pode acessar ela através do navegador e a aula vai estar disponível através de lá. Mas nós também temos um aplicativo para facilitar o seu dia a dia ali, caso você esteja fora de casa, não esteja com o computador. O aplicativo chama Move by PSEG, então você pode fazer o download e assistir as suas aulas através de lá. Isso mesmo, então assim, é flexível, mas aproveitem também, não só o momento da aula, né, mas para estudar também posteriormente. Depois o professor vai falar um pouquinho sobre os materiais de aula, mas agora, professor, fala um pouquinho pra gente do público-alvo desse MBA. Bom, olha só, quando a gente fala de público-alvo, você já ter perguntado um pouquinho antes sobre o objetivo, né, o objetivo do curso. Então, pegando aqui, Laís, o gancho da Thaís, quando ela fala sobre as aulas, nós temos um grupo de professores assistentes. Atualmente, são 10 professores assistentes, além do professor que está ministrando a aula, que estão tirando dúvidas e respondendo a todas as perguntas. Nós temos um lema internamente, que eu falo isso em toda a reunião nossa de coordenação: ninguém fica sem resposta.
Ninguém. Se você mandou uma pergunta e essa pergunta não foi respondida ao vivo, ou não deu tempo, ou a pergunta, ou até foi, mas você não ficou satisfeito, não é porque é um curso EAD que você não vai ter esse tratamento. Acredite nisso. Isso eu estou muito atento nisso no dia a dia. Não que seja fácil, mas nós temos uma equipe toda dedicada a isso. Tá? Então, isso é extremamente importante, esse é um dos lemas internos do nosso curso. Tá? Com relação ao objetivo do curso especificamente, então, na verdade, como eu estava dizendo anteriormente, nosso objetivo é formar profissionais com capacidade analítica e com capacidade de analisar outputs para fins de tomada de decisão, para fins de alocação de recursos. Então, nós temos no dia a dia que olhar sempre para a abertura das caixas dos algoritmos com base num tripé. Então, esse é o objetivo principal do curso, oferecimento de um tripé. E até vou emendar aqui uma pergunta do Lucas de Davi. Lucas, boa noite, tudo bem? O Lucas perguntou, gostaria de saber qual o estimado percentual de representação entre ciência de dados, analytics, BI e negócios ao longo do curso. Então, eu vou te responder da seguinte forma, Lucas. O curso, existe um balanceamento entre esses três pilares que eu vou falar agora. Primeiro pilar, o pilar dos fundamentos estatísticos, algébricos, econométricos, de cálculo, fundamentos matemáticos, fundamentos de pesquisa operacional. Não dá para a gente construir um código ou implementar um modelo, estimar um modelo preditivo, sem que aqueles fundamentos estejam corretos. O código, para a construção desse código, dado que você tem os fundamentos estatísticos, o código cada vez mais sai que nem manteiga. Não que seja fácil, mas vai ficando mais fácil se você tiver os fundamentos sobre as escalas de mensuração e das variáveis e os tipos de variáveis, os fundamentos estatísticos, os fundamentos algébricos e econométricos que servem de suporte para a construção daquele algoritmo. O segundo pilar é, naturalmente, o próprio pilar da implementação no software. Então, a gente fez uma escolha agora, né, que o software que a gente vai mais utilizar fundamentalmente ao longo de todo o curso, não só porque eu falei aqui do SQL, falei do Power BI, mas é o Python. Tá? Então, a linguagem de programação Python, que a gente vai utilizar em aula por meio da IDE, por meio da Integrated Development Environment, IDE, é um ambiente de desenvolvimento integrado para poder implementar a linguagem. A gente vai usar a IDE do Spyder para fins didáticos. Você pode acompanhar a aula por meio do Google Colab, por meio do Jupyter Notebook. A gente vai utilizar nas aulas o Spyder. Você sempre recebe os tutoriais para instalação, tanto do Anaconda como do Spyder, não tem problema. Ah, Fávero, mas eu tenho... O meu não é Windows, é Mac, é Linux. Não tem problema, você recebe o tutorial para para o seu sistema operacional, seja Mac, Windows ou Linux. Muito bem. E a gente vai implementar o segundo pilar, como eu estava dizendo, em Python. Segundo pilar, igualmente importante, é a implementação, construção correta do código para que ele leia aquilo que você está imputando e propicie a extração de um output. O terceiro pilar, igualmente importante, é que não é o código pelo código, é a capacidade de interpretar esses outputs que são gerados. Então, o processo de tomada de decisão não é só apertar o botão, é o processo de alocação de recursos, o processo estratégico que vai ser utilizado por meio dos achados, por meio dos outputs. Então, Lucas, eu digo para você o seguinte, a todo instante a gente tem essa perspectiva. Vamos olhar para o fundamento, vamos olhar para a implementação, vamos olhar
para processo, o que a gente faz com esse parâmetro, o que a gente faz com esse ranking, essa feature importance, essa importância de variáveis aqui no meu negócio, tá certo? Então, se fosse para estimar um percentual, é claro que eu diria que é 40%. Claro que o processo de tomar decisão, a construção dele não vai se dar sem os outros dois. Então, é claro que ao longo do curso, os fundamentos e a construção dos códigos, isso representa mais ou menos 75%, 80%. Mas se a gente não tivesse o processo de tomar de decisão a partir daqueles outputs, a gente não faria nada, como é o código, pelo código ou modelo, pelo modelo, ou o statistic case, pelo statistic case. E aí, eu estou aqui já fazendo um ping-pong entre as nossas perguntas, Laís, e as perguntas que estão chegando para mim, porque eu acho que é importante. Se qualquer coisa, você me interrompe e puxa a minha orelha aqui, tá? Ao vivo aqui, Laís. Fica à vontade, professor. Mas surgiu uma pergunta aqui do Valdir Luiz Pili. Boa noite, Valdir, tudo bem? Ele coloca, esse curso tem cabimento, então cabe, né? Tem finalidade para profissionais C-level. Não só tem, como nós temos vários em nossas turmas. Para ter uma ideia, agora, na turma anterior, tem uma diretora de CRM, Customer Relationship Management, de uma grande empresa de alimentos, uma empresa multinacional que opera aqui no Brasil, de alimentos, e ela é advogada. Está fazendo o nosso curso, está acompanhando, está adorando. Eu vou te contar um caso, Valdir. Eu estava numa reunião um pouquinho antes da pandemia começar. Então, foi mais ou menos segundo semestre de 2019. E um vice-presidente de operações, C-level, vice-presidente de operações de uma grande empresa de tecnologia que fica em Barueri, na Grande São Paulo, tá? Vice-presidente de operações Latinoamérica, América Latina. Ele me chamou lá, a gente foi almoçar, tal. Ele falou assim: Fávero, o meu maior dilema hoje não é formular perguntas para a minha equipe de ciência de dados, porque eu entendo tudo do business aqui, do negócio. Tá? Eu sou vice-presidente Latinoamérica de operações, roteirização de veículos, frota, etc., de uma empresa de tecnologia que tem fábricas no interior de São Paulo, traz para a Grande São Paulo, mas eu tenho um dilema brutal, que é saber interpretar se o que eles estão falando para mim a partir dos meus pedidos é factível, é viável, está correto. Eu não consigo interpretar ou fazer leitura sobre os outputs do que eles estão implementando na equipe de ciência de dados. Então, esse é um grande dilema, é o gap entre o que eu preciso em termos de negócio e o que está sendo implementado pela minha área, que responde a mim, de ciência de dados. E ele veio fazer o curso. E ele resolveu esse dilema. Então, sim, porque muitos dos nossos alunos, embora ao longo do curso eles vão fazer as implementações, vão colocar a mão na massa, tão importante quanto pôr a mão na massa é saber fazer as perguntas e interpretar os outputs. Então, o primeiro passo para você ser bem-sucedido em ciência de dados, na minha modesta opinião, é saber o que perguntar e saber como interpretar os outputs para a tomada de decisão, porque o meio do caminho é fundamento e código, não que não seja importante. Claro que é importante, a ponte precisa ser bem construída, mas desde que você chegue do outro lado e saiba o que você vai fazer do outro lado. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos vários C-levels hoje na nossa turma que não vão, como eu disse, ao acabar o curso, continuar botando a mão na massa, mas tem uma capacidade muito maior de saber interpretar e saber fazer perguntas corretas para as suas equipes. Eu espero ter respondido as perguntas do Lucas e do Valdir. Caso contrário, voltem com a gente, por favor. Então, os pilares, Laís, eu volto com você. Tripé: capacidade analítica, capacidade de implementação a partir dos fundamentos analíticos
e capacidade de tomada de decisão. Laís. Show, professor. Você falou bastante sobre conteúdo, sobre os pilares, né, de formação desse profissional que fará o MBA em Data Science. Antes da gente continuar com as perguntas, eu gostaria de reforçar com o pessoal que está no LinkedIn, no Instagram, que estão enviando perguntas por lá também. Por gentileza, para que a sua pergunta seja respondida aqui ao vivo, nos envie através do YouTube, que lá tem uma equipe bem grande aí de pessoas que vão auxiliar e vão enviar essa pergunta também para o professor, tá bom? E professor, falando de conteúdo, de pilares, para que tudo isso seja construído, a gente tem que ter uma equipe de professores também de excelência. Fala um pouquinho para a gente, né, quem são os professores, como que né, toda essa equipe, né, de profissionais que atuam no MBA em Data Science Analytics. Perfeito, Laís. Na verdade, a gente tem um orgulho absurdo do nosso corpo de professores, do nosso núcleo duro de professores aqui da MBA USP Exalc em Data Science Analytics, porque construir um time com essa característica, um time que está fechado com a gente, comprometido, que entende a lógica, onde a disciplina dele acaba, onde a próxima começa, para que, de fato, seja um curso de 1 ano e meio com a ligação entre os conceitos de todas as aulas. Então, o professor entrar e saber, olha, na aula passada vocês viram isso com o professor tal, e aí você ter um contínuo, é o grande desafio. Então, o nosso corpo de professores, ele tem experiência prática, didática, são professores atuantes no mercado, e eu vou falar alguns nomes para vocês. Então, por exemplo, o professor Wilson Tarantin Júnior, professor Jerônimo Marcondes, professora Viviane Martins, professor Gino Terentin, professor Juca, professor João Serra Jórdia, a professora Ana Cláudia dos Santos Luciano, professor Fabiano Guasti Lima, professor Cassiano Isler, professor Helder Prado Santos, professor Fernando Coelho, e eu também dou o módulo de técnicas supervisionadas de Machine Learning. Né? Na aula inaugural que você mencionou, Laís, no dia 30 de abril, nós teremos o professor Cláudio Pinheiro, tem grande experiência no mercado, fazendo a aula magna, a palestra inaugural. Então, realmente é um corpo de professores que foi desenvolvido dentro da lógica de cada disciplina. O professor Wilson Tarantin, para dar um exemplo, é o professor mais brilhante que eu conheço em Data Wrangling e na parte de modelagem não supervisionada de Machine Learning. O professor Jerônimo Marcondes trabalha no Ministério da Fazenda, é um monstro na área de Deep Learning, inteligência artificial generativa. A professora Viviane Martins, na área de construção de dashboards e Power BI, é uma referência no mercado. O professor Gino, na área de metodologias ágeis. O Juca, falando de Ensemble Models. O Juca trabalhou com Ensemble e redes neurais a vida inteira. A professora Ana Cláudia é uma referência na própria Exalc, na construção de análise espacial, construção de mapas. O professor Fabiano Guasti, tanto na parte de séries temporais como na parte de gestão de riscos. O professor Cassiano Isler, na parte de pesquisa operacional. O professor Helder faz chover quando a gente fala de deploy de modelos, a integração das bibliotecas com o PySpark. Então, realmente, vale a pena. Realmente vale a pena. Laís. Corpo docente realmente de referência, né? Excelência e muito peso aí para vocês. Antes de eu voltar a palavra para o professor, né, a gente vai falar um pouquinho dos materiais do curso também. Então, Thaís, depois de tudo isso que o professor comentou, né, dos conteúdos que vão ter durante toda a trajetória do MBA, e os materiais de curso, a gente precisa comprar? Aonde que eles ficam disponíveis? Fala um pouquinho para nós. Então, Laís, não precisa comprar nenhum material adicional, porque todo o material
que será necessário para a aula vai ser fornecido. Então, você vai poder fazer o download desses materiais diretamente da sua área do aluno. Os professores vão disponibilizar antes todos os materiais necessários e você vai poder fazer o download e acessar todos eles. Além disso, você vai ter o acesso tanto à biblioteca da USP quanto à biblioteca do PSEG. E como o professor disse, uma pergunta que é muito frequente é sobre os softwares, como que vai fazer para instalar. Também vai ser fornecido todos os tutoriais necessários, então pode ficar tranquilo que está tudo certo lá na área do aluno. Além de outras centenas, né, de diferenciais que um aluno USP-Exalc vai ter. Exatamente. Então tá ótimo, muito obrigada, viu, Thaís? Professor, a gente sabe aí que o MBA ele é um grande diferencial, né, para a carreira dos nossos alunos. Mas fala pra gente um pouquinho qual que é a importância, né, dessa formação em Data Science Analytics. Muitas vezes me perguntam se isso é moda ou se veio para ficar. Eu não tenho mais dúvida de que, de fato, veio para ficar, independentemente da área de atuação. Nós temos aqui no curso, Laís, profissionais das mais diversas áreas. Então, nós temos, eu já falei, advogados, jornalistas, tem inclusive um jornalista de um grande veículo de imprensa, que trabalha na área de economia e finanças e usa muito dados para apontar tendências, etc., veio fazer o nosso curso. Médicos, veterinários, 2 veterinários, uma turma recente que trabalham numa fazenda de animais de grande porte na região de Piracicaba e aplicavam medicamentos, vacinas em gado e monitoravam as oscilações, né? Então, temperatura, a evolução da doença ou da cura, comportamentos, alimentação. E eles me procuraram e falaram, Fávero, eu não tenho nem noção de como é que eu tabulo um dado desse, quanto mais apontar tendência, etc. Fizeram o curso, estão utilizando. Na área da medicina, para vocês terem uma ideia, na área da saúde, na turma anterior agora, que defendeu o TCC agora em dezembro, um profissional trabalha no hospital privado aqui na cidade de São Paulo. Eu estou em São Paulo agora, na cidade de São Paulo. Ele não é médico, mas trabalha na área de radiologia. Muito bem. Ele desenvolveu um algoritmo de rede neural para antecipar uma eficiência de 90 e poucos por cento, uma eficiência maior do que a eficiência hoje estabelecida nesse hospital, para antecipar a partir de diagnóstico de imagem, pixels, temperatura, etc., a propensão que as mulheres têm a desenvolver câncer de mama. Né? Então, ele desenvolveu esse algoritmo, implementou e teve, vocês vão ver isso ao longo do curso, teve um incremento de tantos por cento na curva ROC, na eficiência preditiva do modelo, e eles estão utilizando isso no hospital. Isso é maravilhoso, porque além de estar trabalhando com machine learning e reconhecimento de padrões, no caso, na área médica, a gente está utilizando esse tipo de conhecimento para antecipar o diagnóstico de determinada doença e, consequentemente, salvar vidas. Então, eu acho um exemplo fantástico do que foi utilizado aqui. Na turma anterior, defendeu, em julho do ano passado, uma aluna, ex-aluna, veio me procurar e falou, Fávero, eu trabalhava em caixa de agência bancária, no caixa. E o meu sonho era ir para a área do escritório, lá na área de modelagem de crédito. Durante o curso, ela conseguiu, no mesmo banco, ela saiu da agência e conseguiu ir para a área que ela tinha vontade. Então, ela queria sair de onde ela estava e ir para outra área, que é uma área mais quantitativa, modelagem de risco de crédito. Ela conseguiu, segundo ela, com base no conhecimento adquirido ao longo do curso. E aí entram 2 perguntas, se você me permite, Laís, do Rodrigo Cauê. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Ele coloca, em algum momento no curso são abordados temas voltados à fraude na área da saúde, e ele complementa depois.
Quanto à área da saúde, atualmente temos uma estimativa de 12% de fraudes que ocasionam um rombo muito grande no sinistro. Interessante e importante isso. Professor Fávero, temos alguma abordagem direcionada a isso? Combate a fraudes? Olha só, muitos trabalhos utilizam modelos inflacionados de zeros, inclusive aqui nas monografias de defesa. O que é um modelo inflacionado de zero? A maioria é não. Maioria, seja 80, 90 ou 99,7%, não importa. Mas existe uma pequena parcela, uma pequena frequência das observações que são caracterizadas como sim, como evento de interesse. E alguns modelos que nós utilizamos não conseguem capturar esse desbalanceamento muito grande. No caso, por exemplo, para indicadores de violência, para indicadores de saúde, para indicadores de fraude, para indicadores de sinistro, como o Rodrigo acabou de colocar aqui. Então, nessa parte do curso, nós utilizamos modelos que têm uma aderência brutal a identificar esse tipo de comportamento, a reconhecer esse tipo de comportamento, seja na área da saúde, seja na área atuarial. Rodrigo, que pelo que você colocou aqui, tem uma relação. Então, sim, nós temos essa abordagem por meio da técnica que pode ser utilizada para mitigar esse tipo de dúvida ou para identificar de maneira mais apropriada esse tipo de comportamento. Não sei se eu respondi sua pergunta, se não, volta com a gente, Rodrigo, por favor. E aí, então, complementando a pergunta aqui da Laís, os nossos alunos do MBA USP Exalc, nós temos 12 MBAs em andamento. O MBA USP Exalc em Data Science Analytics, que eu coordeno com muito gosto, o público-alvo é o mais multidisciplinar. E isso eu acho fantástico, porque a gente aprende pra caramba o tempo inteiro. Então, nós temos cientistas da computação, estatísticos, engenheiros, eu sou engenheiro de formação, economistas, profissionais da área da saúde, como eu falei, advogados, jornalistas, contadores. Então, assim, é raro, e todas as outras profissões que eu acabei não falando aqui, porque senão eu ficaria até amanhã. É raro você não encontrar uma determinada formação. E isso é muito importante, porque você tem liberdade para trazer a sua área, a sua aplicação no desenvolvimento, inclusive, do trabalho, e utilizar todo o conhecimento para implementar os códigos, os algoritmos que vão ser discutidos ao longo do curso. Pessoal, por exemplo, de RH, pessoal que está trabalhando, inclusive o próprio PSEG, que operacionaliza o MBA USP Exalc em Data Science Analytics, nessas áreas internas existem times de dados para apontar tendência, para estudar, para o pessoal que utiliza People Analytics para avaliar comportamentos internos. Então, o pessoal da área jurídica implementando conhecimento em jurimetria para avaliar determinado comportamento. Então, é realmente multidisciplinar. Agora, emendando uma pergunta aqui do Rodrigo Ventura. Rodrigo, boa noite. Tudo bem? Obrigado pela pergunta também. É uma pergunta mais legal que a outra, hein, Laís? A gente se expõe demais aqui ao vivo, hein? Pelo amor de Santo Antônio. Vamos lá, ele coloca, o Rodrigo. Professor Fávero, você acredita em cientista de dados full stack? Ou seja, que consiga também realizar a engenharia de dados numa empresa de um time mais enxuto? Essa pergunta me lembra uma outra situação, rapidinho, uma outra história. Lembra do vice-presidente de operações que não sabia como fazer, não sabia como interpretar o output, ou seja, ele estava muito focado no terceiro pilar, que era o pilar da tomada de decisão, mas não tinha muito conhecimento nem de implementação dos algoritmos e nem tampouco do primeiro pilar, dos fundamentos estatísticos, algébricos, etc. Muito bem, esse caso é o contrário. Eu estava recentemente numa reunião, e aí, numa corretora de valores,
E aí acabou a reunião, a gente foi tomar café ali no corredor, tal, um corredor parecido com esse que está aqui atrás de mim. E aí, porque tinha uma copa ali, e tinha um rapaz sentado ali, naquele computador ali perto, tá vendo? Parece ali. Muito bem. Então, eu estava lá com o computador aberto e estava uma sopa de letrinhas de código na tela. No caso, era o R. Aí eu peguei, fiquei curioso, cheguei do lado e falei, nossa, você está implementando algum código aqui em R, que legal, né? Você pode me dizer superficialmente, não é meu direito saber, mas o que você está fazendo? Ele falou assim, professor, eu não tenho a menor ideia, me passaram aqui só para testar se existe inconsistência no código ou se está vindo alguma mensagem de erro, então eu estou só comandando aqui, cá entre nós, estava só apertando o botão. Aí falei, mas você não sabe se é um valuation de firma que está fazendo ou se é uma recomendação de carteira de investimento, era uma firma de corretora de valores imobiliários. Aí ele falou assim, eu não sei. Ou seja, esquece o processo de tomar decisão, terceiro pilar, esquece também o pilar primeiro de fundamentos, era só, abre aspas, perdão da expressão, apertação, fecha aspas, de botão, de código. Então, não é que eu acredito em full stack, Rodrigo, mas dependendo do porte da empresa, é claro que o profissional tem que ter uma noção um pouco maior de todo o processo. Empresas muito grandes, está muito bem divididinho, né? Então, você tem o front-end, o back-end, você tem aquele desenvolvedor, você tem o pessoal de analytics, tem o engenheiro de machine learning, tem o pessoal de governança de dados, tem o pessoal da gestão, etc. Agora, empresas mais enxutas, aumenta-se a probabilidade de você encontrar, entre aspas, unicórnios. Mas esse termo, mesmo em empresas mais enxutas, é muito difícil, porque é raro você identificar um unicórnio que tenha conhecimento de todo esse processo, e mais raro ainda, Rodrigo, é você formar. E pior ainda, depois que você eventualmente tenha identificado algum, você reter. Porque se você tiver um unicórnio na sua equipe, amanhã vai bater asa e vai. É muito difícil, ele vai embora. E você vai difícil reter. Então, quer dizer, não é que eu acredito em cientistas de dados full stack. Empresas menores é mais propenso a você encontrar, mas ainda assim, mesmo que não seja o core business da empresa, a ciência de dados, cada vez mais precisa ter um time olhando tanto para os fundamentos, como para a implementação, como para o conhecimento do negócio, para interpretação dos outputs e alocação de recursos para tomada de decisão. Não sei se eu respondi, Rodrigo, mas quem se auto-intitula full stack, cuidado, porque a área está tão grande, está tão diversificada, está tão multidisciplinar, e com as mais diversas ferramentas, tanto para coleta, crawlers, como para tratamento, wrangling, como para manipulação, como para estimação de modelos de machine learning, como para deploy, volta para tomada de decisão, colocar esse modelo em produção. Quem se auto-intitula em full stack hoje em dia é uma coisa cada vez mais, um médico que é tudo, neuro, cardio, oftalmo, otorrino, ortopedista, hepato e gastro. Cada vez mais complicado. Não sei se eu respondi, Rodrigo, senão volta com a gente, por gentileza. Minha querida Laís, a palavra é sua. Muito obrigada. Acredito aí que tivemos diversas dúvidas no chat. Eu reforço para todo mundo, se a sua dúvida não foi respondida aqui ao vivo, por gentileza, entre em contato aí com as nossas madrinhas e padrinhos que estarão disponíveis também depois do webinar, através do nosso WhatsApp, por ligação. Então, aproveitem muito essa equipe que está engajada aí para ajudar você. Professor, antes de eu fazer as palavras finais, que a gente já está chegando no fim do nosso webinar, eu gostaria de abrir para você. Você gostaria de falar alguma coisa para os nossos futuros alunos? Fique à vontade. Eu vou falar um pouquinho, não vou tomar muito tempo, Laís, porque você já viu que eu gosto de falar e que eu sou um completo apaixonado pela área de Data Science Analytics. A mensagem final que eu queria dar para vocês é a seguinte. Hoje, a gente produz por dia mais ou menos 6 quintilhões de bytes de dados.
a partir de redes sociais, internet das coisas, fotos digitais, e até o final desse ano, segundo dados que a própria IBM traz para a gente, o mundo vai ter cerca de 60 trilhões de gigabytes armazenados, numa ciência que é naturalmente multidisciplinar. A gente falou aqui de administração, gestão de pessoas, finanças, logística, direito, engenharia, jornalismo, economia, marketing, saúde. A gente falou de várias áreas hoje aqui, de maneira rapidinha. Portanto, pessoal, é uma área multidisciplinar, transversal e que veio para ficar. Eu estava fazendo uma palestra também um pouquinho antes da pandemia, eu gosto de contar esse caso, para C-Levels, perguntaram aqui de C-Level, para C-Levels, e tinha um CEO de uma empresa que opera no Brasil, mas multinacional alemã, fabricante de autopeças, e ele falou assim para mim: ok, Fávero, isso tudo que está trazendo, esses números são maravilhosos, ok, mas então você está dizendo para mim que agora o mercado é cada vez mais, e a cultura das empresas, então, precisa ser cada vez mais data-driven e não mais customer-driven. Eu fiquei pensando, na hora me pegou de surpresa assim, eu fiquei pensando, eu falei, pensei, né, mas não falei, nada a ver, né, a pergunta, porque não é moda, agora é data-driven, sempre foi customer-driven, sempre. É foco no cliente, é foco no consumidor, é foco nos processos do mercado, respeitando as culturas organizacionais e mercadológicas. Mas dentro do customer-driven, a gente pode aprimorar as nossas operações por meio da implementação de uma cultura data-driven. Então, não são aspectos mutuamente excludentes. O data-driven veio para ficar, para aprimorar justamente a mentalidade customer-driven. Tá bom, pessoal? Eu agradeço demais pelas excelentes perguntas, como a Laís muito bem colocou, muitas que eventualmente não tenham sido respondidas aqui, nós responderemos na sequência. Eu quero agradecer imensamente, além das nossas queridas Laís Cruz e Thaís Meneghel, que estão à frente aqui, coordenando o nosso webinar, quero agradecer também imensamente o Eric Cazon, a Ellen Meirelles, a Letícia Bento e a Amanda Girotto, que estão aqui nos bastidores, tornando possível essa transmissão, e também no chat a Glória Margiotto, a Stephanie Oliveira, Landi Vale e Vitor Casali. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela paciência, pela audiência. Tenham todos uma excelente noite. Por favor, cuidem-se. Muito obrigado. Professor, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Quero agradecer também, né, a Thaís por estar aqui representando aí as madrinhas e padrinhos da nossa equipe. E antes, né, de finalizar, todo mundo está se perguntando: e aquele desconto, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso webinar. Reforço o convite aí para que vocês entrem em contato conosco e também para que vocês assistam a primeira aula aí ao vivo do nosso MBA em Data Science Analytics. O pessoal agora, né, vai enviar para vocês aí o link no chat para que vocês possam preencher para garantir esse desconto no curso. E agora vocês precisam também, né, ficar por dentro das novidades, então eu peço para que vocês sigam nossas redes sociais, Twitter, Instagram, LinkedIn, e também entrem em contato com a gente. O evento hoje foi muito produtivo, eu fiquei muito feliz em receber vocês, queria agradecer novamente ao professor, à Thaís, a todos vocês participantes que estão aqui conosco até o final. Então, pessoal, a gente teve bastante interação, enviem as dúvidas que não foram respondidas aí ao vivo, enviem para nós, vamos ter o prazer de responder. E aí fiquem conosco, né, porque durante essa semana teremos mais webinars de outros cursos, compartilhem com alguém que tem interesse, algum conhecido, e estamos sempre à disposição. Foi um prazer, viu? Beijão, pessoal, até mais!